Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos começar nosso estudo nessa noite, ou nosso culto ao Senhor nessa noite. É bom estarmos juntos mais uma vez para cultuar o Senhor, para exaltar ao nosso Deus. Vamos aqui aguardar alguns minutinhos para que os irmãos se acheguem. Enquanto isso, você pode aí ouvir uma canção muito bela, muito verdadeira. Deus está cuidando de nós. Vamos aguardar alguns instantes. Coloque aí boa noite, compartilhe essa live para que outras pessoas também se juntem a nós para cultuar a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Oh, oh. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, meu Deus cuida de mim. Oh, oh, meu Deus cuida de mim.
Bênção é saber que Deus tem cuidado de nós. Na verdade, que bênção é saber que temos um Pai amoroso, um Pai que tem estado conosco o tempo todo. Momentos são difíceis, momentos delicados, mas Deus tem cuidado de nós. Sejam muito bem-vindos a este momento de culto ao Senhor, momento em que nos reunimos para adorar o Senhor, para exaltar o nosso Deus Altíssimo. Se você não fez isso, conforme eu disse logo no comecinho, compartilhe essa live para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus, possam receber a instrução que vem do Senhor. E é muito bom estarmos juntos, mais um domingo, reunidos, com a saudade apertando, com o coração aí apertando, mas sabendo que Deus tem cuidado de nós, que Deus está conosco. Uma outra tarefinha para você, assim como alguns irmãos já colocaram aqui, coloque o seu boa noite aí, ou se você não é de Jaboticabal, coloque a cidade de onde você está, para que juntos mantenhamos uma comunhão ainda maior, adorando, exaltando o nosso Deus. Sejam muito bem-vindos e Deus fale ao seu coração nessa noite. Vamos começar nosso culto a Deus, vamos orar ao Senhor, dando início então este culto ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom saber, ó Pai, que temos este Deus maravilhoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo opera em nós, o Deus que dirige os nossos passos, o Deus que está conosco em todos os momentos, o Deus que neste momento quer ser adorado e exaltado por nossos lábios. Senhor, que possamos Te adorar, que possamos nesta noite, ó Pai, com nossa voz, com a nossa vida, enaltecer o Teu santo nome. Obrigado pela vida dos meus irmãos que dedicam este tempo para buscar o Senhor, dedicam este tempo para cultuar o Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos dê uma santa incomodação de não dividir este tempo com outras coisas. Senhor, nós temos uma facilidade muito grande de nos distrairmos, mas que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos auxilie a não dividir a glória que é Tua com outras coisas. Abençoa meus irmãos, fortalece a vida de cada um deles, fortalece, ó Pai, o Teu povo espalhado por várias partes, anima aquele que está desanimado, Senhor, aquele que já não tem cultuado a Ti, porque nós estamos fazendo desta maneira. Senhor, misericórdia, Pai, que nosso lar seja um local de adoração ao Senhor, que a nossa vida seja um templo vivo do Deus Altíssimo. Nós oramos a Ti e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ler o Salmo 47, Salmo de número 47. Se você quiser acompanhar, eu transcrevi o texto para a nossa edificação, Salmo de número 47. Além disso, você também vai poder ouvir a leitura deste Salmo na voz do pastor Cornélio, um servo do Senhor que tem feito um brilhante trabalho na Bíblia falada. Vamos acompanhar então o Salmo de número 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Salmodiai a Deus, cantai louvores a Ele. Ele reina, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele se exaltou gloriosamente. Nós vamos orar neste momento e nesta oração quero convidar a nossa querida irmã Nicinha, que estará nos conduzindo com uma palavra de oração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração neste momento. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor vê aquilo que nós estamos passando, as dificuldades, as lutas, e creio que o Senhor vai fazer maravilhas, Pai. Maravilhas ainda em nossa vida, ó Deus. Estamos nesse momento de tanta tristeza, de tanto sofrimento, com essa doença terrível que veio assolar o nosso mundo, ó Deus. Ó Deus, nós estamos a nossa tristeza é muito grande. E então, nesse momento, eu venho a Ti, ó Deus, implorar, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide de nossas vidas, ó Pai. Sabemos que esse problema em breve vai resolver, pois está tudo nas Tuas mãos, ó Deus. E agora, ó Jesus maravilhoso, eu quero Te adorar, Te glorificar, Te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus, é um Deus poderoso, onisciente, onipotente. As Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs e por isso, ó Deus, nós Te louvamos e engrandecemos cada dia mais o Teu nome, ó Senhor. Fica conosco, Pai, nessa noite. Abençoa, Pai, o nosso coração e dá-nos a certeza, a segurança de que é o Senhor quem nos dá a paz, quem faz bonança em nossas vidas, quem resolve nossos problemas, é o Senhor que nos dá vitória. E por isso, ó Deus, nós Te exaltamos, nós Te louvamos. Glórias ao Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. E a este Deus todo louvor, a este Deus toda adoração. E nós vamos entoar este hino ao Deus de Abraão, louvai, dos altos céus, ao Senhor, a Ele, somente a Ele, todo louvor. Vamos cantar este hino. Ao Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão, louvai, eis por mandato seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subi.
exaltemos ao nome do nosso Deus, grande Deus, aquele que é nosso Deus, Criador de todas as coisas. Nós vamos, neste momento, ler o Salmo 51, Salmo de número 51. Nós vamos fazer a leitura deste Salmo. Se você puder abrir sua Bíblia aí na sua casa, abra. Eu apenas vou dar um destaque depois em um dos versos. Da mesma maneira como fizemos com o Salmo 47, ouçamos a leitura do Salmo 51. Se você puder acompanhar aí na sua casa, abrindo a sua Bíblia, abra e acompanhe a leitura neste momento. Vamos ouvir a leitura do Salmo 51. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Eu quero destacar apenas um dos versos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Além de nos aproximarmos de Deus em contrição, em reconhecimento da grandiosidade dele, da nossa pequenez, além de nós chegarmos diante de Deus clamando perdão, conforme esse salmo que lemos nos diz, pequei contra ti somente, nós devemos nos achegar diante de Deus rogando um coração puro, um espírito inabalável, rogando a Deus que nos dê um coração que caminha com Ele, um coração moldado por Ele. Nós vamos orar neste momento em contrição, clamando o perdão de Deus. Quero convidar a nossa irmã Eva, que estará nos dirigindo neste momento em oração de contrição. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor Deus, pelo privilégio que temos, Pai, de falar contigo, Senhor. Amém. Pai, é nessa certeza que eu tenho, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, o nosso clamor, é que venho pedir, Senhor Deus, pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, Senhor. Sabemos, Pai, que somos falhos, temos cometido falhas, pecados, Senhor Deus, diante de Ti. Mas é na certeza, Pai, que o Senhor tem nos perdoado, que eu venho clamar a Ti o perdão em Cristo Jesus, meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o Seu Filho amado, Senhor Deus,
para que nós possamos, neste momento tão especial, clamar o perdão em Cristo Jesus. Sim, Pai. Pai, obrigado. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque somos falhos, Senhor Deus. Vivemos num mundo, Senhor Deus, atribulado, Senhor. E muitas vezes, Senhor Deus, nos fracassamos. Mas nós damos graças ao Senhor, que tem nos perdoado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio que temos, Senhor Deus, de falar contigo e de pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ajude, nos oriente, Senhor Deus, da forma que o Senhor quer, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus. Fique conosco, nos abençoe, Senhor Deus. É no nome santo do teu Filho amado que eu venho agradecer a Ti. Amém, Jesus. Amém. 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 E nós devemos louvar a este Deus, nós devemos exaltar este Deus, declarando que somos o seu povo escolhido por Ele para louvor da sua glória. Nós vamos cantar um cântico neste momento. Se você conhecer esse cântico, não tenha vergonha de cantar em casa, não. Solte sua voz, louve o Senhor, exalte o nome dEle. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Que bênção, não é? Poder saber que nós somos um povo escolhido de Deus para louvor da sua glória, para a exaltação do seu nome. Que bom saber que Ele nos escolheu no seu Filho amado, em Jesus Cristo, e que através dele temos a remissão, a vida eterna, e que devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Meus amados, nós vamos neste momento receber a instrução da palavra de Deus. Neste momento nós vamos
receber a porção da palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 1 ao verso 24. João 7, do verso 1 ao verso 24. Nós vamos ler do verso 1 a 24, capítulo 7 de João, e a palavra do Senhor nos diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele. Então ele também subiu, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. Outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há justiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Respondeu-lhe Jesus: Um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos orar, meus irmãos? Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas, palavra do Deus vivo, de um Deus que quer falar com você. E Ele quer a sua atenção. Deus não divide a glória dele, e nós não podemos dividir este momento com outras coisas. Por isso gostaria que você, neste momento, fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e, em reverência, clamasse a Deus que falasse com você e fale com você nessa noite. Pai, tua palavra foi lida, Senhor. E suplicamos que o Senhor fale conosco, Deus. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, através da tua palavra, nos ajude com apreço a observar com fidelidade, sem acrescentar ou tirar, apenas expor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, é maravilhoso saber que o Senhor se revela a nós. É maravilhoso saber que o Senhor é o Deus que tem cuidado das nossas vidas. Sendo assim, ó Deus, clamamos, fala conosco através da tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus.
um mal muito pior. Esse é o tema que eu gostaria de propor para a nossa mensagem nessa noite. Um mal muito pior, a incredulidade. O que estamos de fato enfrentando? O que enfrentaremos daqui para frente? Qual o verdadeiro malefício a ser enfrentado? A epidemia do coronavírus, que tem feito tantas e tantas vítimas, deve esperar em breve ser controlada por algum momento, assim como foram outras doenças no passado. Nós ouvimos e ansiosos estamos de ver a cura do coronavírus, pelo menos através de uma vacina, através aí de um medicamento, né? E essa epidemia tem devastado e tem preocupado a muitos. Da mesma maneira, a epidemia do pecado também está com seus dias contados. Mas não, no caso do pecado, não há uma vacina sendo preparada pelo homem. Foi preparada por Deus, a salvação em Cristo Jesus. E em breve ele voltará. Ao contrário do coronavírus, já existe o remédio. O antídoto contra o pecado é o poderoso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, diz 1 João 1,7. Cristo é a solução, é o remédio para uma vida em pecado. E sabe, queridos, quantas e quantas vezes nós não temos dado a devida atenção de que assim como um vírus imperceptível aos nossos olhos traz um estrago tremendo, o pecado também trouxe e traz um estrago tremendo na nossa vida. Quando perguntamos qual o grande malefício ou o que estamos enfrentando de verdade, o grande ponto em questão é: nós estamos lidando com o pecado? Nós estamos lidando com o mal que está presente na humanidade? Mas como resolver isso? Por ideologias? Por políticas? Nós podemos sim sanar a fome dos homens, como vimos no capítulo 6 do Evangelho de João. Nós podemos sim ajudar de alguma maneira o próximo. Mas tudo isso é paliativo. Tudo isso é passageiro. Porque de fato o nosso grande problema, o grande mal da humanidade é o pecado entranhado em seu coração. O apóstolo Tiago, ele afirma de onde procede as guerras. E aí ele começa a tecer da cobiça que toma conta do coração e dá luz ao pecado. O pecado está presente na humanidade, uma humanidade decaída, uma humanidade rebelde, uma humanidade que se levanta contra Deus. E nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada e ver o que ela tem a nos oferecer. O texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, no capítulo 7, a narrativa do capítulo 7, ela antecede aqui, e parece redundante dizer isso, o capítulo 6, mas o texto começa com a expressão passadas estas coisas. É interessante, queridos, que o capítulo 6 destaca o ministério de Jesus na Galileia. O capítulo 7 começa com Jesus na Galileia durante uma festa em Jerusalém. Lá no capítulo 6, nós vimos dentro da exposição que o Senhor multiplicou os pães, alimentou os famintos, depois atravessou o mar ali a pé para socorrer os seus discípulos que estavam ali em meio a uma tempestade. Um pouco mais adiante, o Senhor endurece o discurso: vocês me procuram apenas pelo pão que eu dou, não pela palavra ministrada. Ou seja, vocês estão me procurando apenas pelo pão da terra, não pelo pão dos céus. E esta palavra, como o próprio texto no capítulo 6 diz, ela foi uma palavra dura, ao ponto que muitos discípulos o abandonaram. Muitos discípulos, não eram estranhos, eram discípulos, seguidores de Jesus, o deixaram. E Jesus se volta para os discípulos, para aqueles 12, e lhe pergunta: e vocês? Aquela afirmação, então, que vimos na semana retrasada, quando Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. É interessante que em poucos capítulos aqui, Jesus já manifestou diversas vezes o seu poder, os sinais. Jesus curou um paralítico num dia de sábado. E isso agora precipitara a uma onda de perseguição contra Jesus.
Essa cura está lá no capítulo 5, verso 16. Jesus entrara no templo, e isso deflagrou também a perseguição, e ele expulsa ali os cambistas, orientando e dizendo: não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. E tudo isso vai fomentando o tipo de líder que eles não gostariam de ter, um opositor. Sabe, queridos, agora Jesus, em outra festa, a festa que se aproxima aqui, conforme o verso 2, a festa do tabernáculo, Jesus, como cumpridor da lei, devia frequentar as festas religiosas do seu povo. Os requerimentos para esta festa estão descritos lá em Levítico 23 e também Deuteronômio 16. Levítico 23, 34 diz que a festa deveria durar 7 dias. E é interessante porque aqui nessa festa, a festa dos tabernáculos, conforme o versículo 2, relembra-nos a intervenção sobrenatural de Deus na libertação do seu povo na escravidão do Egito. Deus demonstrou o seu poder sobre os deuses do Egito. E Deus revelou o seu braço forte, abrindo o mar vermelho. Providenciou durante 40 anos o maná do céu, a água da rocha. E é interessantíssimo quanto esses elementos do Antigo Testamento, que são sombras, estão tão presentes e vívidos na vida deste povo. O próprio Jesus, porque todos aqueles eventos do passado apontavam para Jesus. E Jesus presente ali, mas eles não enxergam. O Senhor Deus lá no passado dirigiu o seu povo durante o dia por uma coluna de nuvem, durante a noite com uma coluna de fogo. E nesses 40 anos eles habitaram em tendas e Deus os protegeu, os abençoou, os conduziu. E aí os judeus nos dias de Jesus celebravam essas festas no final das colheitas para agradecer a Deus pela provisão. Era chamada a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Habitavam em cabanas para relembrar como Deus havia protegido na peregrinação do deserto. Separavam-se do conforto de habitar em tendas, para habitar, em tendas improvisadas, com vista para se identificarem com os outros peregrinos. As tendas eram abertas ali, que estavam passando, para demonstrarem ali a alegria que estavam com Deus. Não no conforto material, mas a alegria de estar com o Senhor. Os judeus, eles tinham aí 3 principais festas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E todo o enredo do capítulo 7 está ligado à festa dos tabernáculos, a esta festa. Nós já vimos o Senhor Jesus na festa da Páscoa. Aqui, agora, vemos o Senhor ligado à festa dos tabernáculos. Durante uma semana, eles ali cantavam cânticos para Jerusalém, habitando em tendas improvisadas, para agradecer a Deus pelas colheitas, pelo livramento, ao mesmo tempo renovar a esperança messiânica. Mas não se deram conta que o Messias, o Salvador, estava entre eles. O texto que nós temos aqui, nesta noite, o que nós lemos, é uma obra de alguém que analisa, que diagnostica o verdadeiro mal, o problema da humanidade, a incredulidade. O apóstolo João aqui está interessado em nos mostrar a raiz de todo o mal no coração do homem. O diagnóstico que ele faz aqui é preciso. O mal da raça humana é a incredulidade alimentada pelo orgulho no coração. Essa semana, propriamente hoje, pastor Leonardo Sayum, pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, ele escreveu no seu Instagram uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim: pior que estar perdido é estar perdido e não achar que está. E estar doente e não achar que está doente. O pior doente é aquele que afirma que não precisa de médicos, não precisa de ninguém. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o mal da raça humana é a incredulidade, alimentada pelo desejo, pelo orgulho do coração humano. O texto ele se manifesta de 3 formas distintas aqui, através da crueldade dos líderes judeus, através da confusão das multidões e da corrupção do coração dos irmãos
do Senhor Jesus. E eu quero fazer algumas breves afirmações nesse texto, exposições aqui para nossa reflexão nessa noite. E o primeiro destaque que eu trago aos irmãos é a crueldade dos líderes judeus. Veja que o texto começa dizendo, depois disso, ou passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. Aí o texto continua dizendo, porque não desejava percorrer a Judeia. Olha o final do versículo 1. Visto que os judeus procuravam matá-lo. Visto que os judeus procuravam matá-lo. Olha o versículo 11. Verso 11 diz assim, ora, os judeus, e entenda, quando aqui João se refere aos judeus, ele está se referindo à liderança judaica. Quando João afirma os judeus, o João usa o termo judeus para se referir aos líderes judeus. E aí o verso 11 diz, os líderes judeus, ou os judeus, o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Não procuravam ali para conversar, aprender com o Senhor. Nós já vimos no verso 1, procuravam para matá-lo. Agora olha o verso 13. O verso 13 diz assim, entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos líderes judeus, por ter medo dos judeus. Mas então, o verso 19, se você puder dar uma olhadinha, diz assim, não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Então observe aqui, queridos, que os líderes judeus estavam procurando Jesus não para que pudessem aprender com ele e crer nele, mas para matá-lo. Fora a citação dos textos que eu acabei de mencionar, o verso 25, o verso 30, o verso 32, o verso 44, depois o capítulo 8, verso 37, 40, 59, as expressões são as mesmas, o desejo deles, matar o Senhor. Agora a pergunta é, por que esses líderes judeus queriam matar Jesus? Por que esses líderes queriam matar Jesus? De forma muito simples, o Senhor não se encaixava na ideia de Messias político que jogasse o jogo político deles, ou seja, a supremacia sobre os romanos. Esse Jesus não se encaixava no molde como eles queriam, e que recompensasse a todos eles com boas posições no seu reino de poder sobre a terra. Parece que tudo começou quando Jesus curou aquele homem, aquele paralítico no sábado. Ou então, quando Jesus ali expulsou os cambistas do templo. E aí, tudo começou. Jesus passou a ser ameaçado porque ele havia rompido ali a grande fonte de lucro, de renda que havia junto àqueles homens. E Jesus também os acusava de fazer o mal. Olha o versículo 7, o verso 7 diz assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. E por que me odeia? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Sabe, queridos, Jesus ali não apenas está ameaçando a estrutura de poder deles no sentido de expulsar os cambistas, a fonte de lucro, como também denunciar e falar os erros, as falhas deles, como também ameaçar o poder que eles exerciam pela multidão. O versículo 13, eu já fiz menção, ele diz assim, entretanto ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Sabe, queridos, eles então passaram a ouvir Jesus e a testemunhar os seus milagres com o fim de encontrar algo que pudesse incriminá-lo, que pudesse matá-lo. Os judeus ficavam à espreita o tempo todo tentando dar um jeito de tragar. E aí, queridos, quando nós olhamos para o verso 18, 19, conforme eu disse, ele diz, Moisés lhes deu a lei, mas vocês não obedecem essa lei, porque vocês querem me matar. E aí a multidão então respondeu, você está possuído de demônio. E quem procura matá-lo? E Jesus respondeu lá no verso 21, eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, verso 22,
vocês também trabalham no sábado, quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu, embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. O verso 23 diz assim: pois se o tempo certo de circuncisão, se circuncidar seu filho, cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Veja que aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus apontou que a crueldade que eles arquitetavam contra ele nascia do milagre que ele havia realizado lá no capítulo 5, quando ele curou um homem que tinha estado paralítico há 38 anos. Jesus curou no sábado e isso desencadeou uma onda de crueldade. Era ameaçado pelo milagre que realizara no sábado. Os líderes judeus decidiram que deveriam parar o Senhor Jesus, mesmo que isso significasse ter que matá-lo. Então, uma das coisas que nós percebemos, a primeira atitude é que a incredulidade, a cegueira, a sede por uma justiça própria, fez com que esses líderes judeus não observassem que eles estavam diante do Salvador, do Messias prometido. Ao invés disso, o grande desejo deles era matar o Senhor Jesus. Mas o que dizer da confusão das multidões? Se por um lado, queridos, nós temos aqui a crueldade dos líderes judeus querendo matar Jesus, por outro lado, nós temos a confusão das multidões. A incredulidade alimentada pelo orgulho também pode ser vista na confusão das multidões. Olha o versículo 12 e 13. O verso 12 e 13 diz assim: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e o outro, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Sabe, queridos, alguns achavam que Jesus era um homem bom. Outros achavam e diziam que ele não passa de um impostor, de um enganador do povo. Agora, observe que tanto aqueles que julgavam que o Senhor era bom, como aqueles que o acusavam de impostor, eles se baseavam na mesma fonte da verdade. E qual era a fonte da verdade? As suas impressões pessoais. Ou seja, apenas vendo com os olhos externos, não abertos. Viam os milagres, ele é bom. Não, ele é um impostor. E por que eu afirmo isso? Porque quando nós vamos para o versículo 24, Jesus diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então veja, o primeiro grupo, aqueles que consideravam bom, dizia, ele é bom sim, veja os seus milagres, esse homem se importa com o nosso bem-estar. O segundo grupo dizia, veja como ele está conquistando a admiração das multidões, esse homem é perigoso. Mas tanto um quanto o outro apenas pensavam em si mesmo e por si mesmo. E de um lado, alguns deduziam, ele é bom e também poderia ser beneficiado, ele é bom para os outros e ele é bom para o nosso bem-estar. Mas do outro, afirmavam, ele é um impostor, seremos subvertidos por ele. No fundo, todos buscavam ou temiam pelo seu bem-estar, pela sua conveniência. Lembre-se que algo que eu tenho falado ao longo dessa exposição do Evangelho de João, cuidado para não transformar o Senhor Jesus no gênio da lâmpada, no fazedor de milagres, no padeiro que vai dar pão, naquele que nós vamos esfregar a lâmpada e vai fazer os nossos caprichos na nossa vontade. É interessante que o objeto de ambos, tanto aqueles que afirmam que ele é bom, o outro é mau, era apenas o seu bem-estar, não o reconhecimento de quem ele é. Mas se por um lado nós temos, queridos, a incredulidade alimentada pelo orgulho e na crueldade dos líderes judeus, as ameaças, do outro lado nós temos a confusão das multidões ao redor. Confusos, julgavam pela aparência e tinham medo, melhor não falar nada. Por outro lado, queridos, nós vemos a incredulidade alimentada pelo orgulho na corrupção do coração dos irmãos de Jesus. Pastor, de onde o senhor tirou isso?
a corrupção dos irmãos de Jesus. Verso 2 a 5, ele nos diz que, ora, a festa dos judeus, chamada Festa do Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram. E eu quero ler numa outra versão, a NVI, que eu achei muito interessante, que diz assim: e os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá para a Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer estas coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. É muito interessante na leitura do texto você observar que a narrativa expressa aqui, através da fala dos seus irmãos, ela vem acompanhada do comentário de João. E o comentário de João é: nem mesmo seus irmãos criam nele, mas queriam que Jesus fosse lá. Queria que Jesus se revelasse ao mundo, queria que Jesus fosse conhecido. E aqui para nós há dois impactos, há dois choques que podemos olhar para esse texto, que causam em nós um chacoalhão. Quais são esses dois? Em primeiro lugar, versículo 5 diz: nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, nem mesmo Tiago, José, Simão, Judas, o autor da epístola, nem mesmo seus irmãos criam nele. O seu irmão Tiago, no futuro, após esse evento e um tempo depois, seria um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 15 narra isso para nós. E ainda escreveria uma das cartas do Novo Testamento, a carta de Tiago. Judas também escreveu uma carta. O apóstolo João sabe disso tudo enquanto está escrevendo. Ele sabe que, apesar de Tiago e Judas, por exemplo, um dia terem se destacado como homens de fé entre os grandes líderes da igreja, houve um tempo em que eles, seus irmãos, os irmãos de Jesus, não criam nele. E essa é a primeira atitude impactante, chocante aqui. Mas de que maneira nos choca? De que maneira nos impacta? É um impacto da esperança. Sabe por quê, queridos? Por que esperança? Porque não há coração incrédulo bastante que não possa se render ao chamado eficaz da graça de Deus em Jesus Cristo. E esse chamado, uma vez alcança o coração e traz salvação, santifica o pecador. Eu te pergunto, você tem algum parente, algum familiar que não crê em Jesus? Veja, os irmãos de Jesus não criam nele. É interessante, queridos, que houve um tempo em que os irmãos de Jesus também eram incrédulos. Portanto, continue clamando, orando, pedindo a Deus que a graça do Deus Altíssimo alcance o coração do teu marido, o coração da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus familiares. Que impacto maravilhoso! Porque se ficássemos só com o versículo 5, sem conhecer a história num todo, talvez poderíamos dizer: nem mesmo conseguiu convencer a sua casa. Na verdade, é o Espírito Santo que atua no tempo certo no coração do homem. Lá em João capítulo 10, verso 27, diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem no tempo certo. Então esse é o primeiro impacto que nós vemos aqui. A incredulidade. Mas nós não podemos nos desanimar. Houve um tempo em que eles foram incrédulos, mas o Senhor os alcançou. E qual é o segundo impacto aqui? Qual é o segundo choque que nós vemos aqui? Nos versos 2 a 5, queridos, os irmãos de Jesus criam que ele poderia fazer milagres, mas não criam que ele era o Messias prometido de Israel. Eles criam nos milagres de Jesus. Eles criam que ele podia fazer coisas. Eles estavam maravilhados. Eles adoravam aquilo e desejavam que o Senhor fizesse uma aparição espetacular em Jerusalém para conquistar ainda mais seguidores maravilhados. Jesus, porém, disse que isso vinha da incredulidade, do desejo de tirar vantagem dos sinais e maravilhas. Ou seja, Jesus não veio para fazer show da fé. Jesus não veio para ficar de forma televisiva fazendo entrevista com o diabo. Jesus não veio a esta terra simplesmente para ser o cara legal.
pouco visto na sociedade. Jesus veio para salvar o que está perdido. O próprio Jesus diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Mas os seus irmãos, é interessante na leitura a maneira como eles dizem aqui, os seus irmãos, ele diz, manifesta-te ao mundo, mostra isso, Senhor. Ou, mano, meu irmão, sabe, queridos, eles queriam que Jesus realizasse milagres, que todos pudessem ver, mas Jesus ainda não tinha chegado a hora de se manifestar. E aí, queridos, feito esta consideração da incredulidade, da perseguição dos líderes judeus, da apatia aqui, a confusão, né, das multidões, a corrupção no coração humano de qualquer um de nós, mas dos irmãos de Jesus, é importante pensarmos no valor, na importância de uma fé genuína. Sabe, queridos, a raiz de todo o mal no coração daquelas pessoas era a incredulidade alimentada pelo orgulho. Nenhum deles cria, de fato, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum deles queria Jesus Cristo como o pão que satisfaz a alma faminta. Todos criam que ele tinha algum tipo de poder, fosse esse poder demoníaco, parte da multidão, né? Lá no versículo 20. Ou um manipulador, como a outra parte da multidão, lá no versículo 12. Ou um divino, os irmãos de Jesus no versículo 4. Todos julgavam pela aparência, conforme o verso 24, mas não tinham alcançado a raiz da questão. O remédio estava ali. A doença estava presente, o grande mal, mas o orgulho afetara a visão. E eles não poderiam se deleitar da presença de Jesus. Todos criam e defendiam que criam, mas no fundo era o temor de perder alguma coisa que os acovardava. Quer ver só? Os líderes judeus temiam perder o prestígio como os guardiões e guardadores da lei. Os irmãos de Jesus queriam conquistar o prestígio entre os poderosos da lei e as multidões, buscavam obter e manter o bem-estar físico e religioso. Veja, portanto, que crer nunca é o bastante. Nós precisamos crer na coisa certa e na motivação correta. Alguém pode dizer, eu creio, com as motivações mais erradas do mundo. Quem não crê em Jesus como o substituto pelo pecado, expiação, propiciação, e com a intenção de receber de Deus o perdão e salvação, terá buscado em Jesus apenas um meio para se obter ou manter algum tipo de ídolo, continuará no pecado. Isto quando não vir em Jesus uma ameaça, e aí tentar eliminar Jesus de cena, tirar ele de cena. É interessantíssimo observar, queridos, que crer em Jesus Cristo é a única forma de se obter a vida eterna. E foi com essa finalidade que João escreveu este evangelho que temos em mão. Foi com essa finalidade que João escreveu a fim de produzir em nós fé salvadora. Lá, nós já falamos disso lá atrás, quando começamos esta série, no capítulo 20, o verso 31, João afirma estes sinais, porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham a vida eterna pelo o poder do seu nome. Em outras palavras, crer em Jesus é como se obtém a vida eterna. E o que é a vida eterna dentro da mente de João, dentro daquilo que João expressa? A vida eterna, queridos, é aquilo que ele expressa no verso 36 do capítulo 3. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Sem Jesus, estamos todos na ira de Deus, sob a ira de Deus, porque todos nós
tratamos Deus com desprezo, viramos as costas, dando pouca atenção para Ele. O homem pecador sem a graça regeneradora, ele está em conflito, em guerra contra Deus. Mas uma vez alcançados, queridos, nós vivemos em afeição, como filhos amados, em obediência. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar da ira de Deus e nos dar a vida eterna. Porque Ele mesmo é o Deus em carne, Ele é o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Crer, portanto, importa, mas crer na pessoa certa, a fé genuína em Jesus Cristo importa. Saber o que é incredulidade e saber o que é fé salvadora em Jesus Cristo é uma questão de urgência, é uma questão de vida ou morte. Então eu preciso que você entenda bem isso. Será que nós não estamos buscando a Jesus com as motivações erradas? A fé genuína, a fé salvadora, dura e persevera. Um dos indicativos que mostram essa fé, a fé genuína, é aquela que mesmo passando pelas lutas, pela escassez, ela permanece firme, ela dura, ela persevera. Chegamos à fé através da palavra de Cristo, ouvindo Cristo, permanecendo em Cristo. Mas aí, queridos, olhando para esse cenário, os líderes judeus, a multidão, os irmãos de Jesus, nós devemos fazer uma viagem no tempo e chegar até os nossos dias. Olhando para esse texto, nós devemos fazer um diagnóstico do nosso coração. Questione seu coração. Sabe, queridos, se crer de todo o coração em Cristo é indispensável para a salvação, e se a incredulidade consegue maquiar tão bem, disfarçando a fé, em zelo, entusiasmo religioso, sem entendimento, como nós podemos identificar a raiz da incredulidade alimentada pelo coração orgulhoso? Eu fico pensando, às vezes nós achamos que estamos tão bem de saúde, né? Você está bem, está trabalhando, isso, aquilo, outro, e de repente você faz um exame de sangue. E naquele exame de sangue aparece lá colesterol, triglicérides e outras questões, e você fala, não estou tão bem assim. A aparência externa não revela o que há por dentro, o que há no coração. Sabe, queridos, nós temos que olhar à luz desses personagens do capítulo 7 e analisar as nossas vidas. No caso das multidões, está claro que as multidões, temiam mais os homens do que a Deus. Veja que o versículo 13, ele diz assim, ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, pelo medo dos líderes judeus. O temor de homens é o grande sinal de incredulidade, talvez um dos principais deles. No outro lugar, no outro texto, lá no capítulo 5 de João, o verso 43 e 44, Jesus ele diz assim, eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Quantas e quantas vezes nos nossos dias nós temos mais temido aos homens e deixamos de professar a nossa fé, porque o que vão achar de nós? Bastou agora, há poucos dias, um irmão nosso, pastor, ser nomeado como ministro da educação, que nós já vimos o levante que há em torno de tudo isso, até mesmo usando a expressão, deixe suas convicções religiosas de lado. Basicamente isso. E é por isso que nós estamos vivendo assim. Quando os princípios são deixados de lado. Princípios inegociáveis. Sabe, enquanto alguém insistir em viver pela aprovação, afirmação, elogio, reconhecimento dos outros, recebendo-os no lugar de Deus, essa pessoa nunca, jamais conseguirá crer para a salvação.
Veja que Jesus ele diz para os seus irmãos: o mundo me odeia, porque eu falo a verdade, porque ele revela a verdade. Até porque, queridos, crer e viver para a glória de Cristo significa abandonar-se a Deus, significa entregar-se a Deus, significa viver para a glória de Deus, não a própria glória. Sabe, o texto nos fala, lá no verso 18, olha aí, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Quem vive para si mesmo, para a sua própria glória, jamais conseguirá crer para a salvação. Quando muito irá se esconder atrás do zelo, do entusiasmo religioso, sem entendimento, colocando uma casca religiosa. Tome cuidado para não ser encontrado com a multidão e viver pelas aparências. Então, o primeiro diagnóstico que fazemos é esse: olhar para o nosso coração e perceber, estamos temendo mais aos homens do que a Deus? Estamos mais preocupados com a autopromoção, a exaltação da nossa glória, como o próprio texto diz no verso 18, a própria glória ou a glória do Senhor? Mas sabemos o preço disso. Mas ainda, queridos, um outro personagem, no caso dos líderes judeus, além desse mesmo problema das multidões, o temor dos homens e a glória dos homens, havia também uma distorção da palavra de Deus em benefício pessoal, motivada pela indisposição do coração para o real significado da palavra de Deus. Se você ler do verso 15 até o verso 24, isso fica perceptível. Olha o verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Ou seja, estava faltando o desejo, o apetite, a vontade de cumprir a vontade da palavra de Deus. Além disso, a indisposição pelo real significado da palavra de Deus acumulado de todo tipo de distorção e causuísmo, com a palavra de Deus, verso 21 a 23. E o grande revelador de tudo isso aqui, dessa incredulidade alimentada pelo orgulho no coração do homem, está nessa indisposição de receber a palavra de Deus, de submeter-se à palavra de Deus. E aí eu te pergunto, você tem escutado a palavra de Deus? A pregação? Ou quando você recebe a pregação da palavra, o seu coração começa a dizer: mas eu estou cansado disso. Não, vou fazer do meu jeito. Não, esse pastor, ou esse líder, ou alguém que está pregando, não, eu não aguento mais ouvir. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos virão aqueles que pregarão e isso vai trazer incomodação nos ouvidos. Nós estamos vivendo esses últimos tempos, meus irmãos. Os líderes judeus aqui tinham uma casca religiosa. Eram apegados à lei, ao rigor da lei. Mas não viviam de acordo com a lei, não viviam se submetendo à vontade de Deus. Eles não tinham mais o desejo, o apetite, a vontade. Eles estavam levados pela indisposição do real significado da palavra de Deus. Eles estavam mais apegados a ritos, a guardas, a dietas, do que a essência da palavra de Deus. Cuidado, para que você não se torne um religioso, mas que você já não tem prazer nenhum na palavra de Deus. Mas o que dizer, queridos, dos irmãos de Jesus? A incredulidade alimentada pelo orgulho se revela na atitude e nas palavras de Jesus, contrapondo-se às intenções iniciais dos seus irmãos. Perceba que o Jesus ele responde aos seus irmãos. Eu gostaria de ler numa outra versão, o texto do verso 6, ele diz, a 14, ele diz assim: respondeu Jesus: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele me odeia, porque eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a esta festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos partiram para a festa, ele também foi. E aí vem um ponto: mas em segredo, permanecendo distante dos olhos públicos. Verso 14.
Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus não queria aparição. Os irmãos queriam a aclamação do povo. Jesus, lá no verso 10, queria o anonimato. Os seus irmãos queriam a aprovação do mundo. Mas Jesus diz que a sua mensagem geraria ódio da parte do pecador quando esse fosse confrontado. Eles queriam milagres. Jesus vai com a mensagem. Eles queriam um espetáculo, mas Jesus diz que a hora da cruz ainda não havia chegado. Verso 6 e o verso 8. O coração incrédulo e orgulhoso sempre buscará o glamour, os holofotes, o reconhecimento humano, a aprovação, obras de outros tipos. O Senhor, no entanto, destaca que é essencial, é a obra da cruz, o ensino da palavra de Deus. É aquilo que às vezes os nossos olhos não veem. Resumindo, queridos, nós podemos dizer que o problema de todos esses grupos, da multidão, dos líderes judaicos, dos irmãos de Jesus e também o nosso, é a incredulidade alimentada pelo orgulho do coração. Assim é que viviam pela busca, que buscavam a glória dos homens, o domínio sobre as pessoas, o bem-estar físico e emocional, sem terem que abrir mão dos seus desejos mais perversos pela glória dos homens. Sabe, queridos, quando Jesus aproximou-se deles, e o fato de Jesus aproximar-se deles, sem fazer as suas vontades, ele os ameaçava. Eles tramavam contra a vida de Jesus quando não sabiam o que pensar. Eles ficavam em cima do muro. E como muito bem disse um pregador do passado, o muro já tem dono, é do diabo. E todos eles, essencialmente incrédulos e orgulhosos, estão caminhando, fruto do pecado, com a corrupção de valores e um abismo chamando outro abismo. E aí, queridos, nós vemos que a raiz do pecado, a raiz do mal é a mesma. Um coração incrédulo, orgulhoso, uma fé falsificada, uma fé maquiada. Como está seu coração hoje? Como você está com Deus? Então, queridos, como resolver esta questão? 4 coisas rápidas para você pensar. Em primeiro lugar, reconheça. Reconheça que a mais profunda obstrução ao conhecimento da verdade salvadora de Jesus Cristo é a obstrução do coração, da vontade, não uma obstrução da cabeça, do entendimento. Está arraigada em nossa natureza. Segundo, ore para que Deus faça com que o nome dele seja santificado, glorificado, estimado em seu coração acima de todas as coisas, de modo que os seus olhos estejam abertos para que ele realmente, quem é Jesus na face, quem é Deus na face de Cristo, de Jesus. Não busque Jesus para fazer alguma coisa ou status. E esse foi o grande mal de muitos, está sendo o grande mal de muitos, pelo status, pelos holofotes. Busque a Jesus pelo que ele é, o Deus Altíssimo, o Salvador das nossas vidas. Esforce-se para aumentar seu gosto, seu apetite espiritual pela glória de Deus, com seu prazer favorito. Leia a Bíblia, leia livros, biografias, faça oração, busque a Deus. Meus amados, meus irmãos queridos, vocês não têm noção quanto eu estou preocupado, quanto meu coração aperta por esse período que nós estamos vivendo e pelo número inexpressivo de pessoas, inexpressivo porque eu digo pela quantidade de nossos irmãos que não têm buscado, num momento como esse, cultuar a Deus. E se nós não conseguimos passar 1 hora que seja, ainda que de forma remota, assistindo um culto, porque passamos 3, 4 horas assistindo um filme numa boa, o que dirá durante a semana? E como o tempo vai se esfriando, e aquilo que julgávamos ser terrivelmente pecado, se torna pecado. E depois, não é pecado, é um malzinho qualquer. E vamos nos esfriando.
Por isso, queridos, nós precisamos nos esforçar para buscar mais e mais o Senhor. E, finalmente, tenha Cristo como o verdadeiro Senhor da sua vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você esteja seguro em Cristo, seguro em Jesus. Não procure matá-lo como fez os líderes judeus. Ah, mas Jesus, eu não vou matar. Quem sou eu para matar Jesus? Muitas vezes nós estamos matando a Cristo em nossos corações, porque é uma obstrução. Quando os valores do reino confrontam os nossos valores e nós não aceitamos e queremos então negociar e tirar o reino de nós, de nossas vidas. Cuidado para não fazer coro com a multidão, seguir a multidão. Por medo e temor é melhor não falar muito. O cuidado, como os irmãos de Jesus, para não querer um Jesus da aparência externa, do glamour, mas nem crer nele. Ah, eu só sou religioso, eu só vou para a igreja. Não, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu tenho certeza que ele alcançou a sua vida. Mas você precisa estar atento a isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor renove as nossas forças. Nós vamos cantar um hino e logo em seguida eu vou fazer a oração final, rogando a Deus que nos fortaleça em nossa caminhada. Vamos louvar o Senhor? Vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar a Deus. Eu quero orar por você. Talvez você tenha passado por lutas, dificuldades na sua casa, para com a sua família. Talvez você perdeu o zelo, o vigor de buscar a Cristo, o ânimo, o desejo de estar com o Senhor. Talvez você simplesmente tenha caminhado de qualquer maneira. Eu quero interceder por você, rogar a Deus por você. Vamos orar? Deus amado, que sejamos achados, ó Deus, não como os líderes judaicos, não como aquela multidão, não como os teus irmãos no passado, mas que sejamos achados como filhos, ó Deus, servos tementes ao Senhor, servos que reconhecem que, Senhor, somente o Senhor pode trazer cura para nossa alma, que o verdadeiro problema que nós enfrentamos não é o malefício externo da aparência, mas está entranhado em nós, e somente a fé salvadora pode transformar as nossas vidas. Oh Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Deus. Obrigado por esta noite, pela Tua palavra.
Espírito Santo de Deus, aplique essas verdades em nossos corações, ilumina nossas vidas. E agora, Deus, eu quero clamar a Ti pela vida dos meus irmãos, intercedendo por cada lar representado aqui, por cada família. Senhor, nós temos enfrentado lutas, nós enfrentamos batalhas, mas nós precisamos sempre nos lembrar, ó Deus, e ser lembrados pelo Senhor, que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor está cuidando do Teu povo. E dentro em breve, ó Deus, estaremos com o Senhor face a face. Oh Deus, almejamos por este encontro real, de um Deus real. Abençoa Teu povo, Senhor, fortalece a cada um, anima no coração, livra-os, ó Deus, de todas aquelas circunstâncias, aquelas males que têm acometido meus irmãos. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Deus. Te peço pela nossa irmã Andréia, que o Senhor a abençoe, nossa irmã Edir, e tantos outros, nossa irmã Rose, e outros irmãos que estão passando por lutas na enfermidade. Cura, restaura, Senhor. Abençoe também aquelas famílias que estão enlutadas. Oramos pela família da nossa irmã Marilza, presbítero Vigílio, que estão enlutados. Que o Senhor os abençoe. Abençoe aqueles que estão passando pelo desemprego, pelo problema financeiro. Que o Senhor se revele como o Senhor tem se revelado. Este Deus que supre as nossas necessidades. Te louvamos, ó Deus. Te exaltamos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Meus amados, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Apenas fazendo menção que nós voltamos essa semana à nossa programação normal pela internet ainda, né? Pela transmissão. Terça-feira, Projeto Atos, quarta-feira, reunião de oração, quinta-feira, estudo bíblico e no domingo, a programação normal nossa. Talvez no sábado nós vamos ter um cine para os adolescentes. Eu estava combinando com eles hoje assistir um filme via online aí, ou pensando de uma outra forma junto com eles, né? Montar um cineminha para os nossos adolescentes. Mas ainda a gente vai bolar direitinho. Deus abençoe, tenha uma excelente semana. E, meus queridos, eu quero só para aguçar um pouco mais a saudade de vocês, fazer vocês chorar um pouquinho, vou colocar uma foto aí, vou sair de cena, só para você sentir que você está na igreja, puder abraçar aí seus irmãos. Vai colocando aí nos comentários, boa noite fulano, boa noite Beltrano. E eu vou colocar essa imagem, que eu acho que eu devo estar bem no meio, bem na pontinha aqui, né? Essa imagem reveladora aí do nosso povo, ainda que só uma parte do nosso povo. Então, eu me despeço de vocês com essa imagem. E dentro em breve, se Deus quiser, nós vamos estar todos juntos, louvando e exaltando o Senhor. Tenha uma excelente noite. Deus abençoe, meus amados irmãos.